Olá pessoal, Heber aqui falando e hoje eu vou trazer para vocês aqui uma questão muito discutida, assim, muito perguntada para mim através do e-mail e lá no nosso grupo do Facebook, que é como que eu trabalho com múltiplos formulários aí usando o Delphi, o FireMonkey nos meus apps móveis. Então vamos ver se a gente tira algumas dúvidas aí nesse vídeo de hoje. Abaixo aqui estão os meus contatos, né, as minhas redes sociais, o meu e-mail. Se alguém tiver com alguma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Então, só para quem não me conhece, assim, eu mantenho lá o site 99 Coders, né? E também tem o canal do YouTube 99 Coders, que eu de tempo em tempo posto alguns vídeos aí sobre programação Delphi e eventualmente no futuro outras linguagens também. Mas é um canal voltado à programação. Então fica a dica aí para vocês, se não conhecerem, conhecer lá o nosso canal. E dentro desse canal eu mantenho uma lista VIP, né, uma lista gratuita, que você pode acessar através desse endereço que está na tela aí, vip.99coders.com.br. Os assinantes dessa lista recebem automaticamente os novos vídeos, né, as novas aulas que são postadas, as dicas, e tem bastante conteúdo ali que só recebe quem faz parte aí da minha lista VIP, né? Não fica o vídeo não fica aberto para buscas lá no YouTube. Então, se você quiser receber 100% do conteúdo, se você já assistiu outros vídeos e gostou do conteúdo, fica a dica aí para você assinar a minha lista e receber todos os conteúdos aí, não perder nada. Legal? Prometo para você que assim, eu detesto spam e não vou fazer isso com você. Não, é só para envio dos conteúdos mesmo. Legal? Então vamos para o código agora. Estou aqui com o meu Delphi Berlim aberto. Então, basicamente, eu vou mostrar três formas de se trabalhar com formulários aqui. A primeira delas é trabalhar com um formulário através de abas. A segunda é através do show, comando show. E a terceira é show modal. Aí eu vou explicar a diferença de cada uma delas. Para trabalhar aqui com o esquema de abas, basicamente você tem no seu app aí uma aba principal, que é essa que a gente está vendo aqui. Então eu tenho aqui um componente tab control com duas abas, tab item 1 e tab item 2. Basicamente são essas duas abas aqui. Dentro da primeira aba eu coloco aqui o meu conteúdo, a minha list view com a listagem dos clientes, ou o meu menu principal, enfim, o conteúdo principal do meu app. E deixo a segunda aba, ou essa aba detalhe, para exibir o conteúdo dos demais formulários que eu vou carregar aqui. Seja um formulário de clientes, seja produtos, pedidos, enfim. Então a ideia é que basicamente eu clique em algum botão aqui desse form e ele automaticamente mude para essa segunda aba aqui e automaticamente carregue o conteúdo desse segundo formulário dentro aqui desse layout. Então assim, vai dar, o usuário fica com a falsa impressão de que tem um segundo formulário sendo aberto, mas a gente vai fazer isso através de abas, né? A gente abre realmente um segundo formulário, mas ele é feito dentro desse componente layout e não sobreposto ao formulário principal. Para que isso funcione, eu já coloquei aqui algumas rotinas que a gente vai utilizar. Bom, a primeira delas é para fazer esse efeito de mudança de aba, para dar aquele efeito de slide, né? Que uma aba, que um formulário entra na tela deslizando, a gente usa esse componente Action List aqui. Então é só vir aqui, procurar pelo Action List, jogar ele aqui na tela. Vou dar um duplo clique nele aqui. E aqui eu criei uma ação aqui que é basicamente clicando no menu, New Standard Action, e é uma ação aqui do tipo tab, essa Change Tab Action aqui. Então eu só adicionei ela na tela, chamei ela de ACT mudar,
Aqui eu deixei uma tab pré-definida, mas isso não é necessário. Isso a gente vai fazer lá em tempo de execução, vocês já vão ver como a gente faz isso. Basicamente mudei aqui o nome dela, né? E escolho aqui o tipo de transação. Então, no caso, como eu quero ter aquele efeito de slide, né, que o formulário entra deslizando na tela, deixo aqui como slide. Depois disso, eu vou criar uma função, uma procedure, no caso, que é essa mudar a aba aqui. É uma procedure que eu crio já para me facilitar. Se eu tivesse outras abas aqui no meu formulário, eu não preciso ficar programando o código para cada uma delas que eu quero mudar. Eu simplesmente faço uma única procedure e utilizo ela para fazer a mudança das tabs, né? Basicamente eu falo qual é a tab que eu quero abrir e quem está chamando esse método. Aí simplesmente estou dizendo aqui para ele usar o meu form1, né? E faço o seguinte, ó. Vou lá na minha ação mudar e digo que a tab que eu quero que ele execute é a tab que eu estou passando aqui como parâmetro. Que é aquela propriedade que eu falei para não deixar fixo aqui. A gente muda isso aqui em tempo de execução. Então eu estou dizendo para minha action qual é a tab que eu quero que ela mude. E aí simplesmente dou um action.executeTarget e passo o sender aqui, que é o segundo parâmetro da nossa procedure. E esse comando aqui vai chamar essa segunda aba automaticamente. Então esse é o tratamento da mudança das abas. E tem um outro tratamento que eu quero falar aqui para vocês, que é assim, nesse projeto eu tenho o Form1, que é esse que a gente está vendo, e preparei aqui um Form2, que é o formulário que a gente vai usar de exemplo para abrir ele nos cliques dos botões ali. Então assim, uma primeira coisa que é uma boa prática, isso é importantíssimo e às vezes as pessoas esquecem, se você vier aqui no menu Project, Options, e selecionar aqui Forms, sempre que você cria novos forms para o seu projeto, todos esses forms vão ficar aqui em Auto Create Forms. Então sempre que você adiciona um novo, ele vai ficar sempre do lado de cá. O que isso quer dizer? Que sempre que o formulário estiver aqui do lado esquerdo, no Auto Create, quando a sua aplicação rodar, ele automaticamente vai criar todos esses formulários aqui para você. Isso, dependendo do tamanho da sua aplicação, isso pode ser um problema. Porque assim, imagina que o teu usuário quer abrir a aplicação e vai usar só a primeira tela ali, só quer consultar algum pedido rapidinho e fechar, assim, não vai ficar navegando no seu aplicativo. Então, por que teria que criar o formulário de clientes, o de produto, o de cadastro de categoria, o de relatório, o de... Entende? Assim, o ideal é que você crie os formulários conforme você vai precisando deles, para que o carregamento do app não demore muito e o aplicativo fique mais rápido. Então, basicamente, o que a gente faz aqui? A gente deixa só o formulário principal em Auto Create e arrasta para lá em Available Forms os demais. Isso faz com que só o formulário 1 seja criado automaticamente e conforme a gente for precisando, a gente vai criando os demais formulários. Beleza? E aí eu vou mostrar aqui mais uma procedure que a gente vai utilizar para esse primeiro exemplo aqui do form com abas, que é essa procedure abrir form aqui. Essa abrir form basicamente é uma rotina que eu utilizo para abrir qualquer formulário do meu projeto, simplesmente passando qual é a classe do form que eu quero abrir. Por exemplo, nesse caso, nesse projeto nosso, como eu só tenho o form2, eu passaria a classe tform2 aqui. A gente vai mostrar isso um pouco mais para frente. Então, basicamente aqui, o que eu faço? Então, eu criei uma variável layout padrão aqui, que ela é do tipo tComponent. E o que eu começo fazendo aqui? Um pouquinho para cima aqui, nas minhas variáveis do meu formulário, eu criei uma variável dizendo form ativo aqui. Essa variável serve para indicar qual é o formulário que eu estou trabalhando com ele aqui nessa aba detalhes.
Assim, como eu vou abrir múltiplos formulários aqui nessa aba, eu preciso saber, no atual momento, qual é a tela que eu estou exibindo aqui. Se é clientes, se é produtos, e assim por diante. Então, é para isso que eu utilizo essa forma ativa aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo que se a minha forma ativa tiver sido instanciada já, ou seja, se já tiver algum formulário aberto, né, se eu já carreguei algum formulário aqui nessa minha aba detalhes, o que ele faz aqui? Ele vai verificar se o tipo da classe do formulário que já estava aberto é o mesmo tipo da classe, é a mesma classe desse form que eu estou querendo abrir agora. Se o que já estava carregado for o mesmo que eu estou querendo carregar agora, eu não preciso fazer nada. Então eu simplesmente dou um exit aqui, cai fora e não tem que fazer nada. Está tudo certo, a minha variável já contém o formulário que eu quero. Se não, eu simplesmente vou matar o conteúdo dessa variável, zerar, né? Indicando aí para o meu aplicativo que eu não tenho nenhum formazinho aberto aqui na minha aba detalhe. Então eu dou um dispose of e depois dou um new aqui nessa forma ativo. Aí isso feito, eu dou um comando application.createForm, que aí eu vou criar um novo formulário. Passo aqui qual é a classe desse formulário, que é o parâmetro que eu recebi, e a minha variável form ativo, que vai conter esse formulário. E aí aqui que tem meio que o pulo do gato. Lá no meu formulário 2, eu coloquei aqui um layout padrão. Ó. Então percebam que dentro desse formulário tem esse layout padrão aqui. E é aqui dentro que eu colocaria o conteúdo da minha tela. Os campos, os edits, as labels, o nome do cliente, o endereço, o telefone, blá blá blá. Ou uma list view. Enfim, todo o conteúdo desse formulário tem que ficar dentro desse layout padrão. Porque quando eu chamar a minha procedure abrir form, basicamente eu vou pegar tudo o que tiver dentro desse layout padrão aqui e vou transferir aqui para essa segunda aba detalhe dentro desse layout detalhe aqui que eu chamei. Então eu estou copiando tudo que está aqui para cá. Por isso que dá a impressão de que eu estou realmente abrindo o outro formulário. Mas na verdade eu estou transferindo as informações desse layout aqui para dentro desse layout aqui. E isso eu faço como? Então eu pego a minha variável layout padrão que eu criei aqui, vou lá no meu form 2, no caso, né, no form que está ativo, e dou um find component aqui. Ou seja, eu procuro por um componente lá chamado layout padrão, que é esse cara aqui. Se você olhar aqui o name dele, ó, layout padrão. Então eu procuro esse layout. Se eu encontrei esse layout, eu venho aqui no meu form 1, que é o meu formulário principal. No meu form principal. No layout detalhe dele, que é esse cara aqui, layout detalhe, e dou um add object, ou seja, estou adicionando um objeto dentro dele aqui, do tipo tLayout, que é o meu layout padrão, que é o que veio do segundo form. Então, é dessa forma que a gente faz a transferência das informações do segundo form para esse primeiro. Então essa é uma procedura que funciona para qualquer abertura de formulário, do jeito que ela foi feita aqui. E aí como que eu faço para utilizar ela? Então é isso que a gente faz nesse primeiro exemplo aqui, abrir o form com abas. Então vou dar um duplo clique aqui. Eu chamo aquela procedura minha abrir form e passo a classe do form que eu estou querendo abrir. Que no caso é o tform2 aqui. Depois que ele fez isso, eu simplesmente chamo aquela nossa procedure mudar aba e falo para ele mudar para tab item 2. E o sender, eu passo o mesmo sender aqui que está sendo executado no clique do botão.
Então, essa primeira procedure vai carregar os dados do outro form para esse layout aqui. E essa segunda parte aqui vai mudar a aba da principal para detalhe, para a gente poder visualizar o formulário. Aí nessa segunda aba detalhe aqui, para eu poder voltar para a primeira aba, que é essa aqui, eu simplesmente coloquei aqui uma toolbar com um botão dentro. E no clique desse botão eu usei mudar a aba, chamei a mesma rotina. E estou dizendo para ele mudar para a aba 1 de volta, tab item 1. E passo o sender aqui. Então vamos executar aqui no Windows mesmo, para a gente ver como vai ficar esse primeiro teste aqui. Então, ele abriu, vou clicar aqui em abrir form com abas. Então tá lá, ó, ele mudou para a minha aba detalhe e trouxe o conteúdo aqui lá do meu form 2. Quando eu clicar no botão voltar, ele vai voltar aqui para a minha tab 1 aqui, ó. Sempre usando aquele efeitozinho do slide, ó. É claro que eu deixei as tabs visíveis aqui para a gente poder perceber essa troca das abas, né? Mas o legal, quando você for colocar o seu aplicativo lá em produção, é que você esconda essas tabs, né? Para você fazer isso, você vem aqui na tab Control. E no tab Position aqui, coloque None. Vou executar novamente para a gente sentir a diferença. Então, quando eu clicar em abrir, ele vai simular, então dá a impressão que realmente tem um segundo formulário entrando aqui na tela. E quando eu clico, ele volta. Legal, né? Esse efeito. Então essa é a primeira forma da gente trabalhar com os formulários. Se eu tivesse um terceiro formulário, como eu faria? Vamos criar aqui um rapidinho, só para efeito de File New, Multi-Device Form. Deixo em HD mesmo, ok. Vou colocar aqui uma label só para a gente conseguir identificar. Melhor, deixa eu copiar todo o conteúdo do Form 2 aqui. Vou copiar esse layout aqui. Vou colar aqui nesse Form. Vou dar o nome aqui para Form. Vou dar o texto aqui para Form 3. E posso até mudar a cor aqui desse retângulo para qualquer outra coisa. Meu Form 3. Volto aqui para o meu Form principal. Para eu utilizar aquele form, venho aqui em File, Use Unit, escolho o form, né? Para o meu form principal aqui conseguir enxergar o meu form 3. Esse form File Use Unit aqui é a mesma coisa de eu vir aqui, ó, na Uses e acrescentar a minha unit aqui, ó, o meu form aqui. Então dá na mesma. Quando eu clicar aqui em abrir aba, ao invés de abrir a minha T-Form 2, vou abrir a T-Form 3 aqui e vou manter aqui no mudar aba, a gente não muda nada. Vou salvar e vamos rodar para ver como é que fica. Então está aqui, abrir form, então está lá ele abrindo o nosso Form 3. Quando não voltar, ele volta. E assim por diante. Não importa o número de formulários que você tiver, é importante que você faça esse esqueminha. Só para vocês verem, Project Options, aquilo que eu falei, em Forms, está aqui, ó, o Form 3 que eu criei, ele está sendo criado automaticamente. Então, por padrão, é legal a gente jogar ele para cá, para ele não ser criado automaticamente. Legal? A outra forma de eu trabalhar com formulários é usando o comando show. Que aí é basicamente, eu dou um comandinho aqui, como os formulários não são criados automaticamente na abertura do aplicativo, eu sempre tenho que executar esse comandinho aqui, né? Então assim, se o formulário não foi criado ainda, if not assigned form 2, eu tenho que criar ele aqui.
Se eu não fizer isso, quando eu der o form show, ele vai dar um erro de memória aqui, um access violation lá. Então, simplesmente, application.createForm, passo a classe do meu form aqui e form2. Depois dou um form2.show. Vamos rodar para ver como é que fica esse cara. Quando eu der um abrir form utilizando o show aqui, ele abre, aí sim, ele abre um segundo formulário. Se você estivesse usando a tela de um aplicativo, ele abriria dessa forma aqui. Você não visualizaria o formulário de baixo. Então dá a impressão de que é um outro formulário que entrou na tela aqui. Então, nesse caso, ele realmente abriu um segundo formulário. E aí, vou dar só aqui um fechar e posso abrir ele quantas vezes eu quiser aqui. Então, vamos só abrir o form 2 aqui para ver o que eu estou fazendo para fechar o form. Então, o comando é bem simples, é só dar um close que ele fecha o formulário. Então, essa é a segunda forma aí de trabalhar com os formulários. E a terceira, que eu uso bastante, é abrir o form usando um show modal. Em vez de show, a gente usa show modal aqui. Então, assim como no show aqui, eu tive que criar o formulário, aqui eu também faço a criação dele para não dar erro de memória, caso ele ainda não tenha sido criado. E aí dou um form2.showModal. A diferença é que aqui dentro do showModal eu ainda consigo colocar um código que eu quero que seja executado quando esse meu segundo formulário que foi aberto for fechado. Em que situações que isso é importante? Imagina que você está numa tela de numa listagem de clientes, né? Listando todos os seus clientes aí do seu banco, e você clica num botãozinho para cadastrar um novo cliente. Aí você abre um segundo formulário, preenche os dados do seu cliente, dá ali um salvar. Quando essa telinha é fechada, é importante você atualizar essa lista de baixo aí do seu primeiro formulário para você visualizar esse novo cliente que foi cadastrado. Então é como se você desse um refresh na tela ali, né? Refizesse essa grid, essa list view sua, para que o novo cliente que você cadastrou apareça. Senão a grid não vai, a listagem não vai ser atualizada e vai dar a impressão de que o cliente não foi cadastrado. Então esse é um dos casos aí que a gente usa. Mas enfim, sempre que você precisar atualizar essa tela, depois que o segundo formulário for fechado, a gente faz dessa forma aqui. Então basicamente o que acontece aqui? Quando a tela é fechada, a segunda tela passa para essa primeira tela aqui um cara chamado modal result aqui. E aí eu consigo programar. Então aqui eu estou dizendo que se o meu modal result lá daquela segunda tela for um OK, aí eu executo aqui uma atualização nos meus dados aqui. Então, no caso aqui, para o nosso exemplo, eu vou dar um clique em OK, atualizar a listagem dos dados. Se ela for fechada utilizando qualquer outro modal result, ele não vai entrar aqui nessa atualização, ele vai seguir adiante. E lá no meu form 2, se fosse só um show, eu simplesmente dou um close. Mas como eu quero fechar ela vindo de um show modal, eu simulei dois botões aqui. O teu usuário dando um OK, ou um gravar, enfim, alguma coisa que você quer que ele atualize a tela de baixo. E um cancelar aqui, que imagina que ele desistiu de cadastrar esse novo cliente e tal. E ele simplesmente quer fechar a tela, e aí nesse caso você não precisaria atualizar a listagem de baixo. Então, dando um OK, que é atualizando, eu dou um modal result, recebe um MR OK e fecho. E aqui no cancelar, eu dou um modal result, recebe um MR cancel e fecho. Então perceba que lá no meu form principal eu só vou atualizar os dados aqui se for MR OK, que é esse primeiro caso aqui, né? Que é esse OK aqui, ó.
Então vamos ver como ficaria isso. Então vou dar um abrir form aqui, show modal, ele abriu o segundo form, vou fechar ele dando o OK para que ele atualizasse os dados aqui de baixo. Então vou dar OK, olha lá, clicou OK, atualizar lista dos dados, e aí ele fecha. E um segundo exemplo é fechar sem atualizar os dados do fundo. Então tá aí, ele simplesmente fecha e não faz nada na tela de fundo. Então essas são as três principais formas aí que geralmente são usadas. Se você usa de alguma forma diferente, deixa aí nos comentários, né? Que eventualmente a gente pode fazer um vídeo no futuro falando um pouco mais sobre isso. Mas essas são as três principais formas aí que eu utilizo nos meus projetos. Beleza? Então espero que tenha sido útil para vocês aí. Deixa o like no vídeo aí, comenta bastante. Não esqueça de se inscrever lá na lista do blog do 99 Coders, né? vip.99coders.com.br para você receber aí todos os vídeos assim que são postados, você já recebe lá no seu e-mail, inclusive alguns conteúdos exclusivos, né? Só para quem está na minha lista. Legal? Então valeu pessoal, até a próxima, um abraço, tchau, tchau.